Estamos de volta ao programa Meio de Campo, hoje, lógico, falando bastante sobre o Clube Atlético Votuporanguense, falando da base também do CAV, tão importante o trabalho desenvolvido pelo professor Murilo Lopes com os times Sub-13 e Sub-11 do CAV. A gente conheceu um pouco mais sobre como está essa preparação, vai disputar os campeonatos paulistas aí de cada categoria. Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse profissional, o Murilo, que está à frente desse treinamento. Daqui a pouco a gente vai falar também com o Rafael, a gente recebendo o Rafael Nascimento, que é assessor de marketing de imprensa do CAV, que eu, como jornalista, sei a importância desse tipo de profissional dentro de um clube. A gente da imprensa necessita muito de ter alguém que passe as informações, que abra as portas do clube para a gente buscar a informação da maneira mais exata. Está aqui o Rafael, daqui a pouco a gente vai falar também do trabalho dele no dia a dia do CAV. Mas agora vamos conhecer um pouco mais sobre o Murilo. O Murilo, há algum tempo, faz trabalho aqui na nossa região com o futebol de base. Foi jogador de futebol também, né, Murilo? Vai contar um pouquinho da história pra gente, de como que tua história se envolve com o futebol e até hoje fazendo um trabalho bonito aí com os meninos. Na realidade, a minha vida desde a infância é envolvida com futebol, desde criança, né? Então a gente, desde quando a gente se conhece como gente, está no meio do futebol. E passei realmente por experiências como jogador, em categorias de base do Guarani de Campinas. Você é daqui de Votuporanga mesmo? Sou nascido em Barretos. Cheguei em Votuporanga no começo de 92. Tive passagens por Guarani de Campinas, Santos, no Futebol Clube, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas de nome dentro do clube. Coutinho, que fez dupla com o Pelé, fui campeão paulista com ele em 94. Trabalhei com o Manel Maria, que são pessoas assim, lá no Santos tem muita moral. Então, assim, a gente foi ganhando experiência nessa bagagem na prática e passei por outros clubes, Mirassol, Sub-20, também uma experiência no profissional. Tive em Bauru, Noroeste, no Fernandópolis, profissional, Atlético Monte Azul. Eu fui parar em Barretos em 2001, aí resolvi encerrar como jogador e parti para a área acadêmica, né? Vim estudar, fazer faculdade, me formei aqui em Votuporanga mesmo, em educação física. E depois disso, busquei cursos, né, de futebol mais específico, que é a minha área. E já fazem quase 15 anos ou um pouco menos que eu estou nesse meio, com escola de futebol, categoria de base, projetos sociais. Então a gente está nesse contexto aí já há bastante tempo. Futebol é tua vida, né? É minha vida. É minha vida, a única explicação que às vezes eu me contesto de estar nesse meio ainda é a questão da paixão, porque a gente na categoria de base não tem assim tanto reconhecimento e tanto retorno financeiro como se tem no profissional. E no meu modo de pensar, a base teria que ter um olhar mais carinhoso, porque você está formando um atleta para um profissional, então teria que ter mais cuidados, né? No Brasil a gente tem muito talento, mas poucos clubes investem de maneira correta. E na Europa já é o inverso. Lá tem tudo que precisa para desenvolver o atleta e na maior parte das vezes os atletas têm muita dificuldade até na coordenação motora, coisa que no Brasil existe uma facilidade, os meninos já nascem com dom, a gente só tem o cuidado de lapidá-los, né? Então a gente espera que um dia possa ter esse apoio financeiro melhor nas categorias de bases, né? Para a gente conseguir sucesso, né? Êxito dentro do futebol aí. Tá aí, já abrindo espaço, né? Conhecendo um pouco mais do Murilo, assim como o Murilo, várias outras pessoas trabalham aí há anos, né? Pelo futebol de base aqui na nossa cidade, um trabalho que é importante. Votuporanga já revelou aí muitos jogadores, o caso do próprio Murilo, né, que foram para grandes clubes aí, levaram o nome da cidade adiante. É um trabalho muito importante, como ele disse, às vezes não é visto, não é reconhecido, não é lembrado. E quem também faz um trabalho que eu considero muito importante, já falei sobre isso no início do bloco, é o assessor de marketing e de imprensa do CAV, o Rafael. Rafael, jornalista, ele se formou junto aqui na Unifev. O Rafael vai contar um pouquinho aí de como é que é esse dia a dia, Rafael,
seu, né, trabalhando ali com as notícias da Votuporanguense. Fotos, tem tudo, é muita coisa, né? É bastante coisa, é um serviço bem árduo, mas é muito prazeroso, né? Durante o dia a dia eu auxilio o Paulo Cecílio, que é o diretor de marketing, no marketing, né? Auxilio ele no marketing e na parte da assessoria de imprensa, durante os treinamentos, eu vou lá, tiro foto, mando para vocês, né, para todos os veículos de comunicação. Aí durante o jogo eu tiro foto, eu cuido das redes sociais. Mas é muito gostoso, eu amo o que eu faço, eu amo a profissão de jornalista e poder encaixar isso com o futebol, que é outra paixão, para mim é essencial, tipo assim, para mim é muito prazeroso. Rafael, um grande torcedor do CAV, bem antes de entrar ali e trabalhar perto, como é que é o torcedor, Rafael, entrar no bastidor da coisa? Como é que você vê essa experiência de você estar ali em locais que muitos torcedores queriam estar, mas trabalhando como profissional? Sim, eu acompanho o Clube Atlético Votuporanguense desde o início, desde 2009, né? E desde 2010, quando começou a disputar campeonatos oficiais. E para mim, poder estar ali junto, trabalhando, é difícil às vezes, porque a gente tem que ser o mais profissional possível, né? Deixar esse lado deixar esse lado torcedor um pouco, né, de lado assim, mas é muito gostoso, né? É bom você estar no meio que você gosta, né? Junto ali, poder acompanhar os bastidores, tudo do clube que você ama é sensacional. Rafael viajou para Piracicaba, esteve lá, viu os bastidores da partida, analisando as entrevistas ali após o jogo, que você acompanhou de perto, que disse treinador, que disse alguns jogadores, como é que o grupo viu esse empate fora? Lógico que todo mundo esperava, foi em busca de uma vitória, né? Que pra gente é fundamental nessa reta final poder distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento. Porém, o empate foi muito importante, né? Porque estávamos jogando fora de casa contra uma equipe muito qualificada e sair com o empate foi muito bom. Trazer um ponto para Votuporanga foi bom, sim. Agora tem 2 jogos dentro de casa, né? Então foi um resultado até bom. Passar aqui então, aproveitando a deixa, passar os resultados desta rodada. Está acabando aí a primeira fase da Série A2 e acabando o campeonato por CAV também, né? Chance de classificação é difícil, né? Agora o foco é outro mesmo, o foco é permanecer na divisão, vai jogar aí contra Rio Preto, contra Capivariano, que são adversários diretos nesta luta contra o rebaixamento. A gente vai ver como é que está a tabela, próxima rodada, mas primeiro passar aqui rapidamente todos os resultados do final de semana. Abrindo a rodada, 15 de Piracicaba 0, Votuporanguense 0. Esse jogo aqui foi um jogo que dificultou e muito agora a situação do Rio Preto. O Rio Preto jogou fora de casa contra o Água Santa, foi goleado por 4-0. O Capivariano venceu o Penapolense, deu uma respirada aí na tabela de classificação. Sertãozinho fez 3-0 no União Agrícola Barbarense. Taubaté e Bragantino empataram em 1-1. O Batatais em casa foi derrotado, jogou contra o Velo Clube, 3-2 para o Velo. O Juventus venceu o Rio Claro por 1-0. Guarani e Portuguesa. Guarani empatou em 1-1 com a Portuguesa. Poderia ter vencido o Guarani para a Portuguesa estar numa posição meio que intermediária ali, mas quem sabe no final das contas o CAV não pode até passar a Lusa. O São Caetano e Barretos, jogo que a Votuporanguense também estava de olho. O São Caetano empatou, o Barretos jogando fora de casa empatou em 1-1 esse jogo. E o Oeste, que venceu o Mojimirim por 2-0. O Mojimirim, daqui a pouco tem uma notícia sobre ele, uma notícia publicada na imprensa de Mojimirim, sobre aquele caso da acusação de suborno, aquele assunto chato que o nome da Votuporanguense foi envolvido. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, mas antes passar para vocês como é que fica a tabela de classificação do campeonato, faltando aí 3 rodadas para o final da primeira fase. O Água Santa lidera o campeonato com 32 pontos, São Caetano é o segundo com 31, depois vem Rio Claro e Guarani, os dois com 27 pontos, terceiro e quarto colocados, respectivamente. São os 4 que passam aí para a próxima fase e entre eles 2 alcançam aí o acesso
à primeira divisão. A Votuporanguense, com o resultado, com o empate, caiu uma posição, foi para o 13º lugar. O CAV tem 19 pontos ganhos. O último time fora da zona de rebaixamento é o Oeste de Itápolis, que venceu o Mojimirim, deu uma respirada também, tem 19. O 15 de Piracicaba, agora zona de rebaixamento. 15 de Piracicaba, 19 pontos, mesmo número de pontos do CAV. O CAV está melhor nos critérios de desempate. Na 16ª posição, o Barretos, com 17 pontos. Capivariano é o 17º com 15 pontos. O Mojimirim está na 18ª posição com 14 pontos. O Rio Preto, nosso próximo adversário, está na 19ª colocação com 13 pontos. Torcedor, quer um atrativo a mais para ir no estádio quarta-feira? Se o CAF vencer o Rio Preto dá adeus à Série A2. Vai ser rebaixado, clássico regional, repercussão muito grande. Rio Preto costuma ser pedra no sapato nosso, principalmente quando está ruim, mas dessa vez não vai ser não. Dessa vez o Votuporanguense precisa do resultado. Estou confiante em um bom resultado, no bom placar contra o Rio Preto, apesar de saber das dificuldades. E União Barbarense, que praticamente aí dá adeus às chances aí de sair do rebaixamento. 10 pontos ganhos, é o lanterninha do campeonato União Agrícola Barbarense. Falar agora dos próximos jogos, da próxima rodada, iniciando aí na quarta-feira, a Votuporanguense às 3 da tarde na Arena Plínio Marim joga contra o Rio Preto. No mesmo dia, mesmo horário não, às 4 da tarde o Mojimirim recebe o Guarani, tem pedreiro Mojimirim também. Bragantino joga contra o Oeste, Rio Claro e Taubaté, Português e São Caetano, Capivariano e Velo Clube, Penapolense e Sertãozinho, Barretos recebe o Água Santa, União Barbarense e Juventus, Batatais e 15 de Piracicaba, ou seja, das equipes aí que estão na parte de baixo, só pedreira, então muita coisa pode ser definida nessa quarta-feira. E Rafael, é a hora do torcedor comparecer, né? O jogo é um derby regional, Votuporanguense precisando do resultado, joga na quarta-feira às 3 da tarde contra o Rio Preto, e lembrando que um resultado pode rebaixar aí a equipe do Rio Preto. São vários os atrativos para esse jogo e a lógica, a diretoria convida todo mundo, né? Sim, é muito importante a presença do torcedor, ainda mais nesse momento, né, de reta final, momento que a Votuporanguense precisa do apoio do torcedor para poder sair dessa zona, sair desse desconforto, né, não estar na zona de rebaixamento, mas a gente precisa do apoio para o time dar o melhor dentro de campo, né, e se afastar cada vez mais dessa zona de degola aí, né? Campeonato complicado, né, Murilo? Você vê, ó, 6 times, né, que serão rebaixados, é muita coisa. De repente o CAV ganha, sai da zona de rebaixamento, vai para 12º lugar, você pensa que está tranquilo e não está. Está ali a 2, 3 pontos, 1 ponto da equipe que está na zona de rebaixamento. O 15 de Piracicaba empatou com a gente, mesmo número de pontos, está na zona de rebaixamento. É complicado. Complicado. O CAV subiu em 2015 e já pegou esse regulamento novo aí nos 2 anos aí de sufoco, onde as dificuldades são maiores, um descenso de 6 equipes é difícil. Então, só o fato de se manter na 2 eu já considero como uma vitória aqui para o pessoal da diretoria, o pessoal da cidade, jogadores. Espero que fique mais esse ano, para que realmente aí no próximo ano, voltando a um formato mais acessível, a gente possa buscar o acesso, porque Votuporanga é uma cidade que merece uma equipe na primeira divisão, uma ótima cidade, grandes empresários. Quero aproveitar a oportunidade também de agradecer aí ao Elton da HSA e ao Marcelo Melo da Celiflex por ter acreditado no meu trabalho, nesse projeto novamente aqui à frente da categoria de base. Estendo a todos da diretoria. E é isso aí, a gente torce porque a gente sabe também das dificuldades que eles enfrentam para manter o profissional nessa 2. E quarta-feira é o dia, é o momento de todos nós, né, se unir aí, a torcida, os jogadores, a cidade e buscar a vitória. Essa rodada do meio de semana, todos os jogos na quarta-feira,
Então, torcedor, vamos marcar aí para você saber quem você tem que secar nesse momento aí. Tem o jogo do Velo Clube contra o Capivariano. Para o Cave, melhor um empate. Na pior das hipóteses, o Velo Clube vencendo o Capivariano e já afundando de vez a equipe do Capivariano. O Oeste joga contra o Bragantino fora de casa. O Oeste é o primeiro time fora da zona de baixamento, também com 19 pontos. Torcei para o Bragantino ter uma boa vitória. O 15 de Piracicaba joga fora contra o Batatais. Batatais com certeza vai querer se reabilitar. Está buscando uma classificação à próxima fase. Está apenas 2 pontos do Guarani, que é o quarto colocado. Então vale dar uma torcidinha aqui para o Batatais vencer o 15 de Piracicaba. O Barretos recebe o Água Santa. Água Santa é o líder do campeonato. O Barretos no estádio Fortaleza, ao contrário de outros anos, não está fazendo boas atuações, perdendo vários jogos aí jogando em casa. Então, torcida pro Água Santa, acho que tudo é válido agora, dá uma secada aí também dos rivais. Votuporanguense vencendo o Rio Preto, é adversário direto, assim como no próximo jogo contra o Capivariano. Então, só depende de si o time do Cave. O que mais aqui que a gente pode secar? Eu acho que no grosso mesmo é isso, né? Os jogos aí que a gente vai ter que ficar de olho na quarta-feira, além aí da partida do confronto entre Cave e Rio Preto. Pantera contra Jacaré na Arena Plínio Marim. Torcedor toda a torcida do Cave aí. O horário é na quarta-feira à tarde, né? Muita gente trabalha, só que se eu conheço bem o torcedor, ele vai dar um jeitinho de ir com um bom público aí para empurrar o time nesse momento crucial do Campeonato Paulista da Série 2 2017. Como o Murilo disse, o Votuporanguense chegou na 2 e pegou 2 anos aí, uma sequência de 2 anos com esse regulamento louco. Parece que no ano que vem já volta a uma normalidade, mas 6 equipes sendo rebaixadas é complicado. A zona intermediária está totalmente embolada aí do campeonato. O programa Meio de Campo vai para um rápido intervalo, tem muito assunto. A gente vai passar os resultados de todo o final de semana esportivo, falar também dos jogos de volta, da volta das quartas de final do Paulistão. Palmeiras, Corinthians e São Paulo já se classificaram, estão esperando, e hoje tem Ponte Preta, aliás, tem Santos e Ponte Preta para definir a última vaga. O programa Meio de Campo volta já.